Olá, povo de Deus. Boa noite, tudo bem com vocês? Que prazer falar com vocês. Espero que o Espírito Santo atue na mente e no coração de vocês. Está quase que na hora de eu ir para a cama dormir, mas eu não vou deitar sem fazer a minha meditação. E eu estava meditando em Hebreus, no capítulo 13, no versinho 8, que diz assim: Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E também, eu estava vendo em Malaquias no capítulo 4, também 3 de Malaquias, no versinho 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. É a razão, ó povo de Jacó, e vocês não serem consumidos. Então, Deus não muda. E o que eu estava meditando nesse assunto, estudando, e eu fiquei pensando, se Deus não muda, não é? Por que Ele iria mudar o sábado para o domingo? A Bíblia diz que Ele não muda. E se você percorrer a Bíblia Sagrada todinha, como eu faço sempre, todo ano, você não encontra essa mudança do sábado para o domingo. Isso é uma tradição católica, né? Porque o próprio Deus diz que Ele não muda. De maneira nenhuma eu não mudo. E em Tiago, no capítulo, acho que é 1, verso 17, diz assim, que Deus, nele não há sombra de variações. Ele não tem sombra de variações. Não dá para falar uma coisa hoje, amanhã ele muda. Não. Jamais Deus faria isso. Então ele não mudaria. Como eu estou dentro do sábado, né? Já são 9 horas, 9 e pouquinho da noite, e eu fiquei assim, meditando nisso. Falei, meu Deus, mas como é que pode as pessoas não entenderem isso? Que em nenhum lugar das Escrituras Sagradas está mandando para nós guardarmos domingo agora. Em nenhum lugar. Ah, mas Jesus ressuscitou no domingo. E daí? Ele ressuscitou no domingo, mas ele não disse agora é meu dia de guarda e descanso. Não. Ele não fez isso. Ele disse lá em Ezequiel, no capítulo 12 de Ezequiel, e no capítulo 20, o versinho 12, e também no capítulo 20, e também no verso 20, ele diz o seguinte, que o sábado foi dado, é um sinal entre mim e vós, para que todos saibam que eu sou o Senhor vosso Deus. Ele diz isso. Não há razão para as pessoas dizer que Deus mudou. Deus não muda. Deus não muda. É o que nós vimos aqui em Malaquias. Eu, o Senhor, não mudo. E como que pode as pessoas ter essa ousadia de dizer que Deus mudou? Sabe, irmãos, o sábado não é um requisito para a salvação. Uma vez uma moça me perguntou, olha, então se eu não guardar o sábado, não vou ser salvo? Tem o sábado, então vai me salvar? Eu falei, não. Quem vai salvar você é Jesus Cristo. Através da sua graça, do seu poder, mas você sendo salvo, você obedece. Mas, né, o que evidencia que nós somos salvos é porque o amor de Deus se demonstra como também ouvimos a sua voz. E sua voz segue dizendo, lembra-te do dia de sábado. Deus disse isso no mandamento, é o 4º mandamento ali de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificá-lo. Então ele fala, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sábado, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nenhum trabalho, né? Então, o sábado não compete com a graça. Não disputa com a graça. Não, o sábado não faz isso.
mas confirma o descanso. Mas confirma o descanso. Tá vendo? Ele não compete com a graça, mas ele confirma o descanso. Né? O descanso não é um luxo, mas é uma necessidade. Quando Deus criou o sábado, ele sabia que o ser humano ia necessitar de um dia para descansar. Porque o ser humano precisa de um descanso. Negar o valor espiritual do sábado é negar um dos recursos mais poderosos que Deus nos deu. De refazer nossas forças mental, física e espiritual. Esse é o sábado. Por isso guardamos o sábado, porque quando chega no pôr do sol a gente fica feliz. Vamos entrar no sábado, a casa está cheirando gostosa, está cheirando bolo, outro prato gostoso que a gente faz para o dia de sábado, que é um dia especial, entende? E ali a gente já esquece de tudo. Não lembra mais que tem conta para pagar, que tem água e luz que está vencendo. Não, esquece tudo, tudo. Agora vamos conectar inteiramente com Deus. Porque durante a semana a gente ora, a gente pede para Deus, a gente vai sair, pede para Deus ir conosco, nos acompanhar, entendeu? Mas é aquela muvuca toda, né? Aquela correria do trabalho. Mas no sábado não. O sábado a gente esquece tudo, para tudo, e aí conecta só com Deus. Não falamos de negócio, não nada disso. O sábado é um dia especial de adoração. E aí então, eu me refaço as minhas forças. Minha força física. Gente, a mental. Como é bom isso, sabe? Uma vez na França eles resolveram mudar a semana de 17 para 10 dias. Não deu certo. As pessoas ficaram tudo doentes. Ficaram desesperados, precisaram voltar tudo para trás com a ordem que eles deram, porque não deu certo. Deus não muda, irmãos. Queridos, Deus não muda. Então, nós devemos pensar nisso, não é? E as pessoas falam muito mal, né, do sábado, tudo, mas o sábado é necessário. Se Deus deu para nós guardarmos, é porque Ele sabia que nós precisávamos desse descanso, né? Então, Ele refaz as nossas forças físicas, a nossa força mental e a nossa força espiritual. Quando revivido o mandamento de Deus, torna-se uma fonte de renovação espiritual. Quando nós revivemos o mandamento de Deus, ela nos torna uma força, né? De renovação espiritual para a nossa vida. E é muito bom, não é isso? É muito bom isso, né? O mundo, ele oferece muito entretenimento, muito, né? Para nós descansar, não é isso? A pessoa fala, não vou jogar bola para descansar a mente, ficar melhor a mente, vou jogar bola. Outros vão fazer uma coisa, vão passear, vão num parque, vão, entendeu? Vão numa praia. Mas, gente, é muito bom isso. E deve ser feito mesmo. Deve fazer exercício físico, tudo isso é bom, né? Mas o mundo, aqui diz assim, mas para descansar a mente, nada enche a alma como o sábado. Realmente, gente. Ai, como é triste quando terminou o sábado. É um deleite. No sábado, eu só me preocupo com as coisas de Deus. Eu saio falar de Jesus, eu dou estudos bíblicos, visito alguma pessoa doente, cuido do próximo. Sábado é para isso. Não é para cuidar dos nossos próprios interesses, é para cuidar do interesse do Senhor, cuidar do próximo, ajudar o próximo, né? Então, porque trata-se de... Porque, sabe, às vezes a gente fala assim, eu vou descansar, vou sair, me desaparecer um pouco, mas aqui diz que é um propósito, um descanso, é vazio, mas se descansar com o propósito de um descanso que transforma todo o nosso ser. Então, cada sábado é uma oportunidade de experimentar na terra que é o antegozo do eterno.
vocês não vão para o céu? Vocês não querem ir para o céu? Então vocês têm que começar a viver aqui o céu, entende? Então aqui diz que é uma oportunidade de experimentar na terra o antigozo do eterno. São verdades proféticas que devem chamar a nossa atenção. Em Isaías 66, e no versinho 23, diz que de um mês a outro, que de uma lua nova a outra, entendeu? E de um sábado a outro, todos virão adorar perante mim, diz o Senhor. Então, até na nova terra, Deus falou que é no sábado que nós vamos adorar a Ele. E a gente fica pensando nessa maravilha. Aqueles multidões de salvos, milhões de salvos no céu, deixando seus afazeres na nova terra e marchando todos para a cidade santa, aonde nós vamos adorar o Senhor, né? É muito bom pensar nisso. Eu gosto de pensar no céu todos os dias, pensar na nova terra todos os dias. É um deleite para mim, é um prazer, né? Se o sábado faz parte da adoração eterna, como pode ser descartado agora? Se no céu eu vou guardar, por que eu vou descartar ele agora? São coisas para pensar. Não vai porque diz o seu pastor. Não vai que as pessoas falam. Não, vai pelo que a Bíblia fala. Não existe na Bíblia a palavra de um outro dia de descanso. Nem domingo, não. A Bíblia chama o sábado, o dia de descanso. A palavra sábado já quer dizer descanso. Se será vivido pelos redimidos na eternidade, por que não vivermos agora a preparação para a eternidade? Não é? O sábado não é um obstáculo. Uma vez eu fui visitar uma irmãzinha adventista. Era só ela que era adventista, o esposo não era. Então eu fui visitá-la. E quando eu cheguei na entrada da casa, no portão, o esposo dela estava lavando o carro. E ele lavava o carro e passava sabão, jogava água. E eu cumprimentei ele, falei para ele está tudo bem. Né? Falei que tinha vindo visitar a esposa dele. E ele mandou a gente entrar, mas antes de eu entrar eu falei para ele, você está dando uma geral aí no carro, né? Ele falou assim, estou dando, né? Trabalho durante a semana, fica no final de semana, a gente tem que dar um jeito no carro. Eu assim, mas vocês adventistas não podem fazer isso, né? Eu falei, nem você pode. Não é só os adventistas que não podem trabalhar no sábado. Eu falei, você também não pode. Jesus falou que o sábado foi feito por causa do homem, está lá em Marcos, no capítulo 27. O sábado foi feito por causa do homem. Então, não é só os adventistas que não podem trabalhar no sábado, nem só os judeus, não. É todo ser humano. Porque o sábado não foi feito para judeu, o sábado foi feito para o ser humano, para o homem, é o que está dizendo, né? Então, se eu vou na eternidade, se eu vou guardar o sábado na eternidade, então eu preciso guardá-lo, começar a guardar aqui, se é que realmente eu amo Jesus Cristo. Porque Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus disse isso. E o sábado faz parte dos mandamentos de Deus, não é isso? Então, o sábado ele não é um obstáculo. E ao caminhar, não é o problema, é parte da solução. Guardar sábado não é problema. As pessoas falam para mim assim, você tem um problema, né? Que você não trabalha no sábado. Eu falei, eu não tenho problema nenhum com o sábado. Eu não tenho. Problema tem quem trabalha. Mas lá na frente vai encontrar o problema. Eu não tenho. Então, o sábado não é um obstáculo, entendeu? O caminho não é o problema, é parte da solução. Por que é parte da solução? Você vai ter mais saúde, a sua comunicação com Deus vai ser melhor, você vai melhorar a sua conexão com Deus. Isso vai ser melhor para você, né? Então, devemos guardar o sábado. Por que eu devo guardar o sábado? Porque Deus que mandou guardar. E é um prazer. É um deleite guardar o sábado.
E nós devemos fazer isso porque amamos a Jesus. Ele não é ponto de salvação, não. Mas os salvos por Cristo obedecem à guarda do sábado. Entende? Olha só, nós adventistas estamos na contramão do mundo. Né? Todo mundo está contra, malha a gente na internet, que é o negócio da guarda do sábado. Pode, não tem problema. Porque se a Bíblia diz que é para guardar, nós devemos guardar. E assim nós obedecemos, fazemos. Lógico, devemos guardar o sábado, não como um peso, agora é sábado. Não, é com alegria. O sábado é um dia de alegria. Essa era a meditação que eu queria fazer com vocês hoje. Espero que vocês gostaram da meditação. Mas lembre-se, obedecer é melhor do que sacrificar. Foi isso que o profeta Samuel falou para Saul. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mesmo que alguém fale para você, não é assim. Você fala, mas então na Bíblia está escrito que é para me guardar o sábado. Quantas pessoas eu encontro que falam para mim, eu vejo mesmo que na Bíblia manda guardar o sábado. Eu falo, então guarde, filha. Guarde o sábado. É uma bênção de Deus. Se chamar o sábado deleitoso, diz aqui. Deleitoso. Nós temos que chamar o sábado de deleitoso. Santo dia do Senhor. Honrando, não desonrando a Deus. No sábado, nem lixo eu coloco para fora. Para quê? Porque lá nos mandamentos está dizendo, Deus está dizendo que nem um estrangeiro, ninguém é para trabalhar para nós, ninguém. Então eu não ponho lixo na rua, eu não quero que o coletor do lixo trabalhe por minha causa. Não, eu não coloco. E todos deveriam fazer o mesmo, entende? Lembrar sempre disso, que o sábado é um deleite. Em Apocalipse, no capítulo 12 e no verso 17, aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E Apocalipse também, eu vou ler para vocês, para mim não falar errado a passagem, porque às vezes a gente fala errado a passagem, né? Mas eu vou ler aqui também para vocês, no capítulo 12, e o versinho 17. Era aí. Irou-se o dragão contra a mulher. E foi pelejar. A mulher, vocês sabem que é a igreja. Toda vez na profecia, profeta, quando se encontra falar a palavra mulher, está se falando da igreja. Então o dragão, Satanás, ele está irado contra a igreja, que é a mulher, está dizendo que é a mulher, mas é a igreja, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Precisamos ter essa fé de Jesus para guardar os mandamentos de Deus. Satanás está irado. E o anjo mostrou para João, quando ele estava tendo as visões de Apocalipse, quem estaria no céu? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Porque Satanás está irado com essas pessoas. Por isso que ele nos ataca. Está vendo como ele nos ataca pelas redes sociais? Está chamando nós de seita porque guarda o sábado. Entende? Mas aqui está dizendo que Satanás está irado contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus enriqueça vocês de conhecimento na sua palavra. Eu oro a Deus para vocês, para que Deus abra a mente de vocês. E se você gostou desse assunto, por favor, compartilhe para algum filho, cunhado, algum parente seu que ainda não tem essa experiência na guarda do sábado. Por favor, compartilhe. Assim você vai me ajudar para que o YouTube entende? Porque senão eles não propagam os vídeos da gente. Agora, vocês percebem que alguém compartilhou e eles acharam interessante. Então, ele começa, né, a colocar os vídeos da gente.
Então eu oro pedindo a Deus que vocês, porque a minha função é essa, é falar do amor de Deus para as pessoas, do amor da sua palavra, que eu amo a Bíblia Sagrada e quero que todos conheçam a Bíblia Sagrada. E é um meio que eu arrumei de poder agora sair, falar, passar, fazer esses vídeos falando do amor de Deus. Então me ajude, por favor, compartilhe. Que Deus abençoe vocês. Oremos. Santo Deus que habita nos céus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por ter dado o sábado. Ó Deus, que eu fico feliz em saber que quando Jesus morreu na cruz, ele foi sepultado. Quando ele cessou a sua obra, no sábado ele descansou na sepultura e ressuscitou no domingo. Isso é maravilhoso, Pai bendito. É um Deus maravilhoso. Pedimos que o Senhor abençoe as pessoas que estão assistindo, que elas possam, Deus querido, também ter o desejo no coração de ser fiel a Ti na guarda do sábado. E que elas possam também ensinar a outras pessoas como devem guardar. Abençoe cada uma delas. De coração eu peço, Pai, que cada um dos meus ouvintes que assiste os meus vídeos sejam abençoados ricamente por Ti. Conceda-lhes a Tua graça e a Tua bênção. Eu suplico no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que Deus enriqueça vocês com a sua palavra. É o desejo do meu coração. Amém?